noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez juntos para um estudo, reflexões tão importantes para a nossa reforma íntima. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer a leitura do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Lição 37. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede à colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai a si próprio, se prejudica. Respeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprochável. Sê honesto para contigo e, como consequência, para com teu próximo. Vamos então fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Deus nosso Pai de infinita bondade, Jesus, nosso querido irmão, tão amoroso e zeloso com todos nós. Pedimos, Senhor, amparo para que possamos continuar a nossa caminhada, que possamos buscar a cada dia nossa melhoria, nossa reforma íntima. Pedimos também, Senhor, amparo a todos aqueles irmãos que nesse momento passam por algum tipo de dificuldade, que estão passando por algum problema, seja de saúde, emocional, que eles possam ser amparados. Agradecemos todo o amparo, todo o auxílio, todo o amor e cuidado para conosco. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. E agora passamos a palavra ao nosso palestrante. Boa noite, queridos irmãos, trabalhadores e frequentadores do CELC Santa Cruz, Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz. Amorosa casa essa que tão bem nos acolhe em todas as vezes que somos convidados a participar de alguma tarefa junto àqueles trabalhadores tão dedicados. Ora, estamos vivenciando uma situação tão especial com esse surto pandêmico em nosso globo, que, para não ficarmos totalmente distanciados e afastados das nossas casas espíritas, que tanto nos sustentam, nos fortalecem para dar-nos a força para continuarmos a nossa caminhada em busca do progresso, em busca da perfeição, para seguirmos aquilo que o Pai, através do Senhor Jesus e dos benfeitores espirituais, trouxeram de material para nós, para que pudéssemos nos aperfeiçoarmos, para alcançarmos um dia a perfeição e nos tornarmos também espíritos puros, Senhor. Então, iniciamos nessa noite o estudo do tema Progredir Sempre, tal é a lei. Podemos perceber pelo título que é uma homenagem a Allan Kardec, que se faz em todo mês de seu aniversário. E anualmente nós dedicamos
o nosso tempo, o nosso pensamento e realizamos inúmeros estudos, inúmeras palestras, revivendo os temas, os trabalhos, a sua obra, que tanto veio colaborar para a nossa caminhada como espíritos imortais. E dentro desse tema, progredir, nós buscaremos também, en passant, falar um pouco sobre a progressão dos espíritos, sobre a escala espírita e sobre a lei do progresso. E, inicialmente, eu quero trazer algumas linhas de uma mensagem de Emmanuel, trazida no livro Justiça Divina, na lição 33, em que ele diz assim, é só um trecho lá do finalzinho dessa página. Ele comenta: consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências encarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuadamente. Tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos, quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Então, como introito, esse livro, Justiça Divina, esse comentário, Emmanuel já nos traz uma ideia de que nenhum de nós entraremos no reino de Deus sem nascermos novamente. E o que se coaduna com aquela frase: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Então, nós fomos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. Ignorantes em conhecimento, simples. Espíritos simples. Nós, através dos nossos progressos, dos nossos aprendizados, da nossa evolução intelectual e moral, é que nós iríamos alcançando patamares superiores das nossas condições de espíritos imortais. Então, Deus nos destinou, nos criou,
E temos essa chama colocada em nossos corações ao nos criar o Pai. Então, nós nascemos. Então, encarnamos. No nosso orbe, encarnamos uma vez. Só uma vez. As demais ocasiões foram reencarnações. Então, nós encarnamos, nascemos, vivemos, morremos e renascemos de novo. Renascemos de novo. Encarnamos novamente. E devemos progredir continuamente. Tal é a lei. Então, ele finalizou, Emmanuel, que, em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da vida evolutiva. Porque se nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, é inexorável que é uma condição sine qua non para nós, espíritas, que nós teremos de reencarnar tantas vezes quantas elas se tornarem necessárias para que nós possamos evoluir. Às vezes, não vai ser de uma forma tranquila, mansa, pacífica. Eventualmente, as nossas encarnações serão dolorosas. Estaremos passando por expiações, por provas, em consequência também de cometimentos equívocos anteriores nossos e que precisaremos nos ajustar com a lei de Deus. Ele finaliza esse raciocínio: continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento. Então nós precisamos estar atentos para que não nos desviemos, para que estejamos vigilantes nesse serviço que precisamos, que necessitamos fazer para que possamos evoluir, com a certeza de que o amor puro liquidará os infernos. Então precisamos entronizar em nossos corações o amor de Deus. Esse amor que o Senhor Jesus veio trazer para nós, para os nossos corações, para que pudéssemos, em aprendendo, irmos nos adaptando a essa realidade, colocando nos nossos corações e irmos praticando a bondade com o nosso irmão, com o nosso semelhante. E ele finaliza: quando nós que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Então, necessitamos sublimar toda essa ignorância através da educação, através do aprendizado, através de estarmos diariamente treinando ser um homem de bem,
treinando ser uma criatura melhor, praticando o bem, sem olhar a quem, praticando o amor. Esse é o objetivo para o qual nós fomos destinados. Agora, comentando o tema progredir sempre, tal é a lei, essa frase ela suscita uma certa um certo questionamento, porque muito se atribuiu, e por vezes ainda se atribui até os dias de hoje, como se essa frase, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir continuadamente, essa lei, que ela fora de autoria de Allan Kardec, o que na realidade não é. Ela não é de autoria de Allan Kardec. Ela já existia, não em toda inteireza, mas de muito tempo antes de Kardec. Vamos fazer uma regressão à desencarnação de Kardec. Ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, uma quarta-feira, em Paris, entre 11 e 12 horas da manhã, na rua Sainte-Anne, número 59, fulminado pelo rompimento de um aneurisma. Ele estava trabalhando na preparação da mudança do escritório de assinatura da Revista Espírita para a Livraria Espírita da Rua de Lília, onde também seria a sede provisória da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi atender a um comprador, levando-lhe a revista, e ali ele sofreu esse aneurisma e, instantâneo, ali desencarnou. Ele foi ali amparado, né, foi socorrido pela a Madame Kardec, pelo seu amigo Alexandre Delane, que era pai de Gabriel Delane, e levado para dentro, colocado em 2 colchões próximo à lareira, e ali ficaram a Madame Kardec e Delane sentados de frente ao sofá, de frente ao corpo estendido na sala e a lareira. O senhor Miller providenciou de imediato um telegrama informando o ocorrido aos amigos de Lyon. Em seguida, o sepultamento ocorreu na sexta-feira. Ele faleceu na quarta, na sexta ele foi sepultado, após o modesto féretro ser seguido por todos os médiuns e membros
da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e junto com cerca de 1.200 pessoas, onde lá no cemitério Montmartre, onde ele foi sepultado, outra multidão se juntou ao sepultamento. Aí nós sabemos, né, porque nós já lemos muitas histórias de Kardec, né, que foram feitos vários discursos, né, proferidos pelo vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, pelo astrônomo Camille Flammarion, por Alexandre Delany, em nome dos espíritos da França, do exterior, e Emília, em nome da família e amigos. Jornais de Paris e outras cidades noticiaram o fato. Aí, adiante, em sua primeira reunião, após a morte de Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aprovou, por unanimidade, uma proposta da construção de um dolmen, buscando inspiração na simplicidade dos monumentos em pedra dos celtas e dos druidas. Um ano depois, com a autorização da Amélie Boudet, no dia 31 de março de 1870, o corpo exumado de Allan Kardec foi transferido para o dolmen definitivo, no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Algum tempo depois, foi gravado na pedra da parte frontal superior a frase que, embora não tenha sido escrita por Allan Kardec, resume a doutrina espírita, aquela que foi a sua dedicação de vida: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E de lá para cá, o dolmen recebe visita constantemente e é destacado pelo colorido das flores depositadas por admiradores até os dias de hoje. Se nós formos comentar, nosso tempo é muito limitado, mas se nós formos digredir acerca da discussão em torno dessa frase, se é de Kardec, se não é de Kardec, nós temos muito pouco tempo e teríamos de tratar somente disso. Mas vou citar, por exemplo, no Portal Espírita tem um estudo de 31/7, uma mensagem de Raul Franzolin Neto, enviada ao Ivo Branquinho, em que ele relata que essa frase em foco andava no ar. A frase em foco andava no ar. Não é de Kardec, como pretendem alguns,
e pode ser encontrada com algumas variantes em citações bem anteriores. Parece que essa frase foi escrita sob várias formas e com o mesmo sentido em 1857, em 1861, em 1866 e finalmente em 1870, quando foi esculpida no frontispício do Dolmen de Kardec em 3 linhas. Uma descrição mais detalhada sobre essa frase, nós podemos encontrar no livro Allan Kardec, no volume 3, são 4 volumes essa coletânea. No volume 3º, item 2º, que trata da desencarnação. Está na página 145. É de autoria de Van Tuyl e de Thiessen. E ali ele aborda com bastante detalhes, faz essa discussão. O SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, também fez uma matéria que não tem muito tempo, foi de 18 de abril de 2017, tratando sobre essa questão. E lá no final ele veio comentando, por isso eu trouxe aquela página da Justiça Divina. Foram tantas, aqui ele cita tantos autores, até alemão, que utilizaram essa frase, né? Aí ele, no final eles questionam: terá sido por tudo isso que o Espírito Emmanuel a atribui não a um ser humano em particular, mas sim ao Espiritismo? Com efeito, ele diz na página intitulada Problema Conosco, que eu li, incerto no livro Justiça Divina. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Então, aí o que temos a dizer é sobre esse pequeno texto, essa frase. Quanto à escala espírita, porque nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e que necessitamos nos aperfeiçoar, necessitamos em cada encarnação adquirirmos novos conhecimentos, termos um comportamento cada vez mais conforme com a lei de Deus, conforme tudo aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar, nos trazer há 2000 anos atrás. Então, para sairmos da simplicidade, aquela simplicidade absoluta, ignorância, para a perfeição, é óbvio que nós precisamos passar por diversos estágios evolutivos.
E a doutrina dos espíritos, como não poderia deixar de ser, codificada por Kardec, aquele homem preparado por todos os seus estudos anteriores, e que fez uma codificação meticulosa de todo o material que ele obteve para trazer-nos, com a orientação do Espírito de Verdade, o bojo da doutrina de Deus e Espíritos, nós precisamos evoluir. E essa evolução é gradativa. Não vamos sair da simplicidade, dormirmos ainda muito ignorantes, dormirmos espíritos inferiores e acordarmos no dia seguinte espíritos puros. Não. É um vai e vem constante, nascer, viver, morrer, né? É aquele processo que nós vimos que ocorre conosco para alcançarmos a perfeição. Precisamos progredir sempre. Precisamos progredir continuamente. Então, isso requer uma tarefa, requer um esforço de sublimação de nossas vontades, sublimarmos comportamentos que nos agradam, que nos fazem bem, mas que não estão conformes à lei de Deus e com os ensinos evangélicos do Mestre Jesus. E irmos absorvendo essas ideias, esses ideais e colocando nos nossos corações, e irmos mudando o nosso comportamento para que efetivamente nós possamos evoluir, para que nós possamos nos tornar espíritos puros um dia. É uma caminhada. Nós sabemos que o nosso orbe e nós, por extensão, os que aqui vivemos, estamos numa fase de transição. Uma fase de transição de um mundo de expiações e prova, que é o que nós vivemos, para um mundo regenerado. Então, o mundo regenerado, ele será bem diferente do que esse no qual vivemos. Será diferente, mas não seremos ainda espíritos puros. Estaremos ainda sujeitos ainda à dor, ainda a sofrimento, porque não teremos alcançado a perfeição. Mas estaremos numa situação muito mais confortável em relação à atual. Não estaremos com esse sofrimento absurdo que passamos no mundo de expiações e provas, sujeitos às expiações mais dolorosas para as vossas vidas.
pouco a pouco, nós iremos nos adequando a essa realidade, porque até aqueles que não se adequarem a essa realidade, eles serão transportados, transladados para um outro mundo. Não mais reencarnarão no orbe terrestre. Então, o orbe terrestre nós já conhecemos, né? Imaginemos voltarmos a reencarnar em um mundo ainda bem próximo do primitivo, né? Um mundo de provas e expiações, mas lá no comecinho dele, né? Em que nós éramos bem mais atrasados do que somos hoje. Então, é sofrimento, é dor, nós queremos ficar por aqui mesmo, né? Então precisamos fazer todos os esforços, né? Para adquirirmos o direito de permanecermos na terra regenerada. E aí, como temos que evoluir gradativamente, na sua observação, Kardec desenhou uma escala espírita. Ela é muito teórica, é mais teórica do que prática, mas que coloca bem próximo da realidade essa escala, porque nós passamos por etapas. Então, essa classificação que Kardec fez, ela está calcada, principalmente, está baseada no grau de adiantamento nosso, dos espíritos, nas qualidades que eles, espíritos, adquiriram e das imperfeições que ainda têm que se despojar. Então, o nosso grau de adiantamento é correlato às qualidades que eu adquiri nas minhas diversas encarnações. E também com relação às imperfeições das quais eu ainda tenho que me despojar, porque ainda tenho muitas imperfeições. Então preciso realmente me despejar de atos que não são mais condizentes com alguém que se diz ou que pretenda ser discípulo do Cristo, que deseja ser verdadeiramente um trabalhador de Deus, do Pai, na seara do bem. Os espíritos puros, elevados, trabalham, assim como o Senhor Jesus, inclusive na criação de mundos, por orientação de Deus. E nós chegaremos um dia a essa condição também. É um patamar evolutivo que nós iremos conseguindo alcançar através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa renúncia aos maus hábitos, ao mau comportamento
e chegaremos lá um dia com toda certeza, porque o Senhor Jesus prometeu que não deixaria nenhuma ovelha para trás. Ele estaria sempre conosco. Então, lá no Livro dos Espíritos, diz assim, essa classificação, né, que Kardec fez, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto, porém, de um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites, o matiz se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Agora, os espíritos admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Isso nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na parte da escala espírita, o que é muito importante que a gente esteja sempre rememorando, revendo, e por isso nós vamos relembrar aqui. Dessas 3 categorias, nós vamos falar um pouquinho da última. A última é aquela que fica na base da escala, né? Aquela escala, a pirâmide. A base é onde estão os espíritos imperfeitos. É onde está o maior número de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, em torno do orbe terrestre. Então, essa que fica na base estão os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal. Então vejamos. Então a base é onde estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as mais paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Por que eles têm a intuição de Deus? Porque quando fomos criados, Deus nos colocou a chama divina, nós temos a chama divina nos nossos corações. Então temos a percepção da existência de um ser superior a nós, que é nosso Criador, que nos dirige através dos seus prepostos, através do nosso querido irmão maior, o Senhor, nosso Mestre Jesus, e tantos outros espíritos que partilham dessa tarefa de amor. Já os da segunda categoria, eles já estão num outro patamar, ele já não está lá naquele fundinho da pirâmide, ele já sobe um pouquinho nessa pirâmide, né? Ascende um pouco. Eles já se caracterizam, veja só como importante, pela predominância do espírito sobre a matéria. Não é mais o material que predomina naquele ser.
É a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. São os bons espíritos. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma de linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até alguma das suas manias. De outra maneira, seriam espíritos perfeitos. Esses já compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável, de uma felicidade inefável, que nem a inveja, nem os remorsos e nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos conseguem alterar. Embora todos ainda tenham provas a suportar, até que tenham atingido a perfeição absoluta. E essa perfeição absoluta nós vamos encontrar qual? Aonde? Na primeira categoria, que é aquela no ápice da pirâmide, lá em cima. E ali, com certeza, há uma diferenciação entre aqueles mais experientes, os menos experientes, com mais aptidão para certas tarefas que o Pai possa proporcionar-lhes, mas a primeira que, enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram o grau supremo de perfeição, não sofrem nenhuma influência da matéria, têm a superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles percorreram, como todos os demais, todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo atingido a soma de perfeição que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna que se realiza no seio de Deus. Eles gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é absolutamente uma ociosidade monótona vivida numa perpétua contemplação. Vejamos o nosso querido Mestre Jesus, sendo o espírito da elevação, da grandeza moral, intelectual e capacidade de trabalho que ele era, ele veio reencarnar no orbe terrestre como uma missão que lhe foi dada por Deus, pelo Pai de todos nós. Porque havia necessidade naquele momento de que viesse à Terra um espírito da grandeza deles. E ele já era o responsável pelo orbe terrestre, pois há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, ele foi o dirigente e participante da formação do nosso orbe, do nosso sistema.
então nada melhor que ele para proceder a essa tarefa de evangelização e balsamização do mundo, que ele fez com muita grandeza. E, mais adiante, como ele prometeu, veio dirigir com o Espírito de verdade o advento da doutrina dos Espíritos. E assim, queridos irmãos, chegamos ao final desse encontro muito prazeroso, porque estamos raciocinando em torno da doutrina dos Espíritos, que nada mais é que o cristianismo redivivo, a palavra do Senhor Jesus há 2000 anos atrás, trazida de novo para nós, relembrada, como ele prometera, pelos Espíritos maiores benfeitores, aos quais ele mesmo dirigiu, assim como ao próprio Kardec, ao qual ele intuiu para essa grande tarefa de amor. E assim, queridos irmãos, concentrando-nos neste momento, que possamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por esses momentos vivenciados dentro desse estudo em torno do nosso grande mestre Allan Kardec, que foi o grande criador, consorciado, orientado pela pleiade de benfeitores espirituais, da doutrina dos Espíritos para os nossos corações. E digamos assim: Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, Deus, Pai de amor e misericórdia, que possamos nesse momento agradecer-vos a todos vós pela oportunidade do estudo da doutrina dos Espíritos, essa doutrina acalentadora dos nossos corações, para que possamos sensibilizar-nos, Senhor, para a necessidade de nos aperfeiçoarmos, de envidarmos todos os nossos esforços a benefício do nosso próprio bem, assim como da humanidade em geral, na prática do bem, na divulgação dessa doutrina caridosa e consoladora a tantos corações sofredores. Que possamos, em algum momento mais adiante, nos reencontrarmos em um outro estudo e que possamos ficar todos nós com as bênçãos de Deus, de Senhor Jesus, de nossos protetores espirituais em nossos corações. Muita paz, queridos irmãos, muita paz. Uma boa noite a todos. Graças a Deus te damos.